A real história dessa avó, ela confessou que amava o meu marido, o pastor da igreja. Antes de começarmos esta história fascinante, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma de nossas narrativas envolventes. Agora, vamos mergulhar em uma trama que vai mexer com suas emoções. O silêncio na sala de estar era tão denso que parecia ter peso próprio. Sentada no sofá de veludo verde desbotado, Dona Aparecida ajustou os óculos de armação dourada e olhou diretamente nos olhos de sua neta, Carolina. As mãos enrugadas da senhora de 78 anos tremiam levemente enquanto segurava uma xícara de chá que já havia esfriado. Eu fui amante do seu avô por quase 15 anos, enquanto ele era pastor da Igreja Renascer em Cristo de Ribeirão Preto, declarou ela com uma voz surpreendentemente firme. E sua avó, que Deus a tenha, sabia de tudo. Carolina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O ventilador de teto girava preguiçosamente acima delas, espalhando o aroma de café recém-passado e os biscoitos de polvilho que estavam intocados na mesa de centro. Lá fora, a chuva típica de janeiro batia nas janelas, criando uma trilha sonora melancólica para aquela revelação bombástica. Vovó, do que a senhora está falando? Carolina conseguiu balbuciar, sentindo o sangue fugir de seu rosto. O vovô Roberto? O pastor Roberto Mendes? O homem que todo mundo na cidade considerava um santo? Dona Aparecida sorriu com uma mistura de nostalgia e tristeza. Santo nenhum, minha filha. Homem de carne e osso, com desejos e fraquezas como qualquer outro. Ela colocou a xícara sobre a mesa e continuou. Achei que você precisava saber. Agora que sua mãe se foi, não quero levar esse segredo para o túmulo. Nossa família foi construída sobre mentiras por tempo demais. O retrato do falecido pastor Roberto na parede parecia observá-las com seus olhos severos, como se estivesse julgando aquela conversa do além. Carolina olhou para a fotografia amarelada. O homem de cabelos grisalhos, Bíblia na mão, sorriso contido. E de repente viu um estranho. Quem era realmente aquele homem que ela chamava de avô? Mas e a vovó Teresa? Como ela... Carolina não conseguiu terminar a frase. Teresa sabia. Sempre soube, respondeu Dona Aparecida, com um brilho nos olhos que misturava desafio e remorso. E há muito mais nessa história do que você imagina. Carolina Ribeiro sempre admirou sua família. Aos 32 anos, professora de História na Escola Municipal de Ribeirão Preto, ela cresceu ouvindo histórias sobre seu avô, o respeitado pastor Roberto Mendes, que por décadas liderou uma das maiores congregações da cidade. Alto, de porte elegante mesmo na velhice, cabelos sempre bem penteados e um carisma que cativava todos ao seu redor, Roberto era considerado um pilar da comunidade. Sua avó Teresa, falecida há 5 anos, era lembrada como a esposa perfeita do pastor. Discreta, devota, sempre impecável em seus vestidos floridos e cabelo arrumado no salão toda sexta-feira. O casal teve apenas uma filha, Mariana, mãe de Carolina, que morrera recentemente de câncer aos 58 anos. A morte de Mariana havia deixado Carolina e Dona Aparecida, sua avó materna, mais próximas do que nunca. Aparecida Oliveira, viúva há mais de 2 décadas, era conhecida por sua personalidade forte e independente. Diferente da recatada Teresa, Aparecida sempre foi uma mulher à frente de seu tempo. Administrou sozinha uma pequena loja de tecidos no centro da cidade após a morte prematura de seu marido. Criou sua filha Mariana com determinação e nunca se importou muito com o que os outros pensavam. O que Carolina não sabia, até aquela tarde chuvosa de janeiro, era que as vidas dessas 2 famílias, os Mendes e os Oliveira, estavam entrelaçadas de maneiras muito mais complexas e escandalosas do que qualquer um poderia imaginar. Tudo começou em 1975, explicou Aparecida, recostando-se no sofá. Eu tinha 31 anos. Era jovem, bonita e estava sozinha. Seu avô materno, João, tinha morrido há 2 anos em um acidente na usina. Mariana tinha apenas 11 anos. Carolina observou sua avó com atenção. Mesmo aos 78 anos, Aparecida mantinha uma beleza marcante. Os olhos verdes vivos, o cabelo branco sempre arrumado em um coque elegante, a postura ereta de quem nunca se permitiu curvar-se às adversidades da vida. Roberto veio à minha loja para comprar tecido para novas cortinas da igreja. Teresa estava viajando, visitando a irmã em Campinas. Ele era tão charmoso,
tão diferente dos outros homens. Aparecida sorriu com o canto da boca. Na época ele tinha 40 anos e já era pastor há mais de uma década. Respeitado, admirado por todos. O ventilador continuava seu movimento circular, enquanto lá fora a chuva aumentava de intensidade. Carolina serviu-se de mais café, precisando de algo forte para processar o que estava ouvindo. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, sempre com alguma desculpa relacionada àquelas cortinas. Uma semana depois, estávamos nos beijando no depósito da loja, entre rolos de chita e algodão. Aparecida falou sem demonstrar vergonha, apenas constatando um fato. Foi errado, eu sei. Ele era casado, era um homem de Deus. Eu frequentava a igreja dele, conhecia Teresa, mas havia uma conexão entre nós que não conseguíamos explicar ou resistir. Carolina tentava conciliar essa imagem com a do avô que conhecera, o homem que citava versículos bíblicos durante os almoços de domingo, que pregava sobre a santidade do matrimônio, que condenava veementemente qualquer comportamento que considerasse pecaminoso. E assim começou um caso que durou quase 15 anos. Continuou Aparecida. Encontros furtivos, desculpas elaboradas, momentos roubados. Ele vinha à minha casa quando dizia estar em retiros espirituais ou visitando fiéis doentes. Eu o esperava, sempre. O relacionamento entre Aparecida e Roberto cresceu nas sombras de Ribeirão Preto, uma cidade grande o suficiente para permitir anonimato, mas pequena o bastante para que os segredos sempre corressem o risco de serem descobertos. Eles desenvolveram um código elaborado. Um livro deixado em determinada posição na vitrine da loja significava que era seguro se encontrarem. Uma mensagem transmitida através de terceiros inocentes. Bilhetes escondidos em páginas específicas de livros emprestados. Era como viver duas vidas, explicou Aparecida, enquanto Carolina a escutava atentamente. Durante o dia, eu era a respeitável viúva Oliveira, mãe dedicada, comerciante honesta. Ele era o pastor Roberto, líder espiritual, marido exemplar. À noite, em minha casa, ou em um pequeno sítio que ele mantinha nos arredores da cidade, éramos apenas um homem e uma mulher apaixonados. Carolina tentava imaginar sua avó jovem, envolvida em um romance proibido com um homem casado, e não qualquer homem, mas o pastor da igreja, seu próprio avô. As fotografias na estante mostravam Aparecida nos anos 70, cabelos negros volumosos, olhos delineados, vestidos justos que destacavam sua silhueta. Não era difícil entender a atração física, mas havia claramente mais do que isso. Roberto me entendia como ninguém, continuou Aparecida. Com ele eu podia ser eu mesma, falar sobre literatura, política, meus sonhos. Seu avô João foi um bom homem, mas simples, operário. Roberto era culto, tinha estudado teologia, falava de filosofia e arte. Ele dizia que eu era o único lugar onde podia tirar a máscara de pastor perfeito. A chuva finalmente havia cessado, e um raio de sol tentava penetrar pelas cortinas de renda da sala. Carolina levantou-se para abrir um pouco a janela, deixando entrar o aroma de terra molhada e jasmim do jardim. E a vovó Teresa? Como ela descobriu? Perguntou Carolina, retornando ao sofá. Aparecida suspirou profundamente. Teresa sempre soube, desde o início. Carolina arregalou os olhos, incrédula. Como assim? E ela aceitou? Não foi bem aceitar, respondeu Aparecida, escolhendo cuidadosamente as palavras. Teresa e Roberto tinham um casamento diferente. Eles se casaram muito jovens, por arranjo das famílias. Ele tinha 20 anos, ela 18. Ambos de famílias tradicionais, evangélicas há gerações. Aparecida fez uma pausa para tomar um gole d'água antes de continuar. O que ninguém sabia é que Teresa não amava Roberto. Nunca amou. Ela tinha seus próprios segredos, seus próprios desejos. Mas naquela época, naquele ambiente, não havia espaço para certas verdades. Carolina começava a entender o que sua avó insinuava. Vovó, a senhora está dizendo que... Teresa tinha uma amiga muito próxima, Cecília. Elas eram inseparáveis, como diziam na época. Aparecida fez aspas com os dedos. Roberto descobriu a natureza verdadeira daquela amizade alguns anos após o casamento. Eles poderiam ter se divorciado, mas isso significaria escândalo. Significaria Roberto perder o ministério. Significaria vergonha para ambas as famílias.
Carolina tentava processar essa nova camada da história familiar. Sua avó Teresa, a mulher recatada e discreta que conhecera, tinha uma vida completamente diferente por trás da fachada de esposa perfeita do pastor. Então eles fizeram um acordo, continuou Aparecida. Manteriam as aparências. Teresa seria a esposa exemplar do pastor. Roberto teria liberdade para buscar companhia em outro lugar, desde que fosse discreto. Foi um casamento de conveniência que funcionou por décadas. E Cecília? O que aconteceu com ela? Cecília nunca se casou. Morava sozinha em uma casa no mesmo bairro que Teresa e Roberto. Era professora de piano. Dava aulas para Mariana, sua mãe. Teresa a visitava regularmente, para tomar chá ou ensaiar hinos para a igreja. Aparecida sorriu tristemente. As pessoas veem o que querem ver, Carolina. Ninguém questionava a amizade de duas senhoras respeitáveis. Carolina lembrava-se vagamente de uma senhora idosa que visitava sua avó Teresa ocasionalmente. Uma mulher de cabelos grisalhos sempre presos em um coque, que trazia doces caseiros e falava com sotaque diferente. Seria essa a Cecília? Então, quando Roberto e eu começamos nosso relacionamento, não foi exatamente uma traição no sentido tradicional, explicou Aparecida. Foi mais uma extensão do acordo que eles já tinham. Teresa sabia sobre mim. Às vezes nos encontrávamos em eventos da igreja ou da comunidade, e havia um entendimento silencioso entre nós. À medida que a tarde avançava, a história se tornava cada vez mais complexa. Carolina levantou-se para preparar mais café, precisando de um momento para organizar seus pensamentos. Quando retornou à sala, encontrou sua avó olhando pensativamente para uma antiga fotografia em preto e branco que havia retirado de sua bolsa. Esta é a única foto que tenho com Roberto, disse Aparecida, entregando a imagem para Carolina. Foi tirada em 1980, durante uma excursão da igreja para Aparecida do Norte. Oficialmente, eu estava lá como membro da congregação. Na verdade, Roberto havia organizado a viagem para que pudéssemos passar algum tempo juntos. Na fotografia amarelada, um grupo de aproximadamente 20 pessoas posava em frente à basílica. Roberto estava no centro, com seu terno escuro e Bíblia na mão. Aparecida estava na extremidade do grupo, elegante em um vestido estampado, cabelos presos em um lenço. Não havia nada na imagem que sugerisse qualquer intimidade entre eles, mas Carolina notou como ambos sorriam de uma maneira especial, compartilhando um segredo invisível para os demais. As coisas começaram a se complicar em 1982. Continuou Aparecida, guardando a fotografia. Eu engravidei. Carolina quase derrubou sua xícara. Engravidei? Mas... A senhora só teve minha mãe, não é? Aparecida balançou a cabeça negativamente. Tive 2 filhos, Carolina. Mariana, sua mãe, filha do meu falecido marido João. E Daniel, filho de Roberto. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Carolina tentava processar a informação. Tinha um tio que nunca conhecera? Um filho do caso entre sua avó e o pastor? O que aconteceu com ele? Com Daniel? Perguntou finalmente. Quando descobri a gravidez, entrei em pânico. Respondeu Aparecida. Roberto também. Um filho fora do casamento seria o fim de tudo. Seu ministério, minha reputação, nosso relacionamento. Pensei em não ter a criança. Ela fez uma pausa, visivelmente emocionada. Mas não consegui. Decidi que teria o bebê, mesmo que isso significasse enfrentar o escândalo. Aparecida levantou-se com alguma dificuldade e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde as flores brilhavam após a chuva. Foi Teresa quem encontrou a solução, disse ela, ainda de costas para Carolina. Surpreendente, não é? A esposa traída salvando a amante do marido. Carolina não conseguia imaginar o que sua avó Teresa poderia ter feito naquela situação impossível. Teresa sugeriu que eu saísse da cidade durante a gravidez. Ela tinha uma prima em Belo Horizonte que poderia me acolher. Roberto financiaria tudo. Depois do nascimento, a criança seria entregue para a adoção. Aparecida voltou a sentar-se, agora com lágrimas nos olhos. Concordei inicialmente. Fechei a loja temporariamente, alegando problemas de saúde, e fui para Belo Horizonte. Mariana ficou com minha irmã aqui em Ribeirão, acreditando que eu estava fazendo um tratamento médico na capital. Aparecida pegou um lenço da bolsa e enxugou discretamente os olhos. Carolina jamais tinha visto sua avó, sempre tão forte e decidida, demonstrar tamanha vulnerabilidade.
Os meses em Belo Horizonte foram os mais solitários da minha vida. Roberto me visitava quando podia, sempre com desculpas de compromissos ministeriais em outras cidades. Cartas e telefonemas ocasionais eram o nosso principal contato. Aparecida suspirou profundamente. Quando Daniel nasceu, um menino lindo e saudável, com os mesmos olhos do pai, eu soube que não conseguiria entregá-lo. Carolina sentiu um nó na garganta. E o que aconteceu? Liguei para Roberto desesperada. Disse que não podia seguir com o plano, que queria criar meu filho. Ele ficou em silêncio por muito tempo ao telefone. Depois disse que viria me ver em 2 dias. Aparecida fez uma pausa, relembrando. Quando chegou, não estava sozinho. Teresa estava com ele. Carolina arregalou os olhos, surpresa com essa reviravolta. Foi o encontro mais estranho da minha vida. Ali estávamos nós 3, o pastor, sua esposa oficial e sua amante, com o filho recém-nascido dele nos braços. Qualquer outra mulher teria me atacado, me humilhado, mas não Teresa. Aparecida sorriu levemente. Ela olhou para Daniel, tocou seu rostinho e disse: ele tem os olhos do Roberto quando era bebê. E então, Teresa propôs algo que nunca imaginei. Disse que eles poderiam adotar Daniel. Oficialmente seria um bebê abandonado que o casal pastoral, em sua infinita bondade cristã, decidiu acolher. Ninguém questionaria. Pelo contrário, seria visto como um ato de caridade admirável. Carolina tentava processar essa informação bombástica. Então Daniel foi criado como filho deles? Como irmão da minha mãe? Não exatamente, respondeu Aparecida. Recusei a proposta. Não podia entregar meu filho, mesmo sabendo que seria bem cuidado. Roberto e Teresa voltaram para Ribeirão Preto sem Daniel. Decidi ficar em Belo Horizonte e recomeçar minha vida lá, como mãe solteira. Mas a senhora voltou para Ribeirão? Sim, 3 anos depois. Daniel estava crescendo, perguntando sobre o pai. Eu estava sozinha, sem família por perto. E apesar de tudo, ainda amava Roberto. Aparecida respirou fundo. Quando voltei, reabri a loja. Roberto continuou me visitando secretamente. Conheceu o filho, embora Daniel acreditasse que ele era apenas um amigo da mamãe, que às vezes trazia presentes. E minha mãe? Mariana sabia sobre Daniel, não até ser adulta. Mariana tinha 14 anos quando voltamos. Ela e Daniel se conheceram, mas acreditavam ser apenas conhecidos, não meio-irmãos. Roberto ajudava financeiramente, mas sempre em segredo. Carolina tentava imaginar como teria sido essa vida dupla, esse arranjo familiar clandestino mantido por anos a fio. Em 1990, quando Daniel tinha 8 anos e Mariana 26, aconteceu algo inesperado. Continuou Aparecida. Cecília, a amiga especial de Teresa, faleceu de um ataque cardíaco. E como isso afetou a situação? Teresa entrou em profunda depressão. Pela primeira vez, o casamento de fachada começou a desmoronar publicamente. Ela se isolou. Deixou de comparecer aos eventos da igreja. As pessoas começaram a comentar, a fazer perguntas. Aparecida balançou a cabeça. Roberto estava dividido entre manter as aparências, consolar a esposa que, apesar de tudo, era sua amiga e parceira de décadas, e continuar nossa relação. O sol começava a se pôr, lançando uma luz alaranjada pela janela da sala. Carolina levantou-se para acender as luzes e fechar as cortinas. A história de sua avó parecia saída de um romance, mas era real. Era a história de sua própria família, com ramificações que afetavam sua própria existência. Em 1992, Mariana conheceu seu pai, Antônio. Continuou Aparecida quando Carolina voltou a sentar-se. Eles se apaixonaram rapidamente e decidiram se casar. Foi durante os preparativos do casamento que tudo começou a vir à tona. Como assim? Roberto, como pastor, deveria celebrar a cerimônia. Mas durante esse período, Teresa, ainda fragilizada pela morte de Cecília, começou a fazer insinuações em público. Comentários ambíguos sobre segredos de família, sobre máscaras que Roberto usava. As pessoas começaram a notar seu comportamento errático. Aparecida serviu-se de mais água antes de continuar. Uma semana antes do casamento, Teresa veio à minha casa. Sozinha. Pediu para conhecer Daniel, que na época tinha 10 anos. Fiquei apavorada. Achei que ela finalmente tinha enlouquecido e queria confrontação. Mas não. Aparecida sorriu tristemente.
Ela apenas queria conhecer o menino. Conversou com ele, perguntou sobre a escola, seus amigos. Antes de sair, me disse algo que nunca esqueci. Nós duas amamos o mesmo homem, de maneiras diferentes. Nenhuma de nós teve o que realmente queria na vida. Talvez seja a hora de parar de fingir. Carolina podia imaginar a cena. Duas mulheres que compartilharam, sem escolher, o mesmo destino entrelaçado, finalmente se encontrando em um momento de verdade. No dia seguinte, Teresa contou tudo para Mariana. Sobre Roberto e eu, sobre Daniel ser meio-irmão dela, sobre o casamento de aparências que ela e Roberto mantinham, sobre Cecília. Aparecida fechou os olhos, relembrando. Mariana ficou devastada. Sentiu-se traída por todos nós. Por mim, por não contar sobre Daniel, por Roberto, que ela considerava quase um segundo pai, por Teresa, que revelou tudo de uma vez. E o casamento dela com meu pai quase foi cancelado. Mariana não queria seguir com a cerimônia. Não queria que Roberto a conduzisse ao altar. Não queria a farsa de uma família perfeita quando tudo era mentira. Aparecida fez uma pausa. Foi seu pai, Antônio, quem a convenceu a seguir em frente. Ele disse que o passado era passado, que eles construiriam sua própria história, sem segredos. Carolina lembrava-se vagamente do casamento de seus pais. Tinha apenas algumas fotografias, já que nasceu anos depois. Sempre achou estranho que, nas fotos, não era seu avô Roberto quem conduzia a cerimônia, mas outro pastor, um amigo da família. O casamento aconteceu, mas nada foi como planejado. Roberto não celebrou a cerimônia. Alegou problemas de saúde. Teresa compareceu, mas ficou sentada quieta em um canto. Eu fui com Daniel, pela primeira vez assumindo publicamente que ele era meu filho, embora ninguém soubesse quem era o pai. E depois disso, o que aconteceu com todos? O escândalo foi inevitável, mas não da forma como temíamos. Teresa nunca expôs Roberto publicamente. Acho que, apesar de tudo, ela ainda se importava com ele, com a igreja que ambos haviam construído. Mas ela se afastou, mudou-se para uma casa menor, começou a viajar. Roberto continuou como pastor, embora muitos percebessem que algo havia mudado. Aparecida levantou-se novamente, caminhando até uma pequena estante onde havia mais fotografias de família. Quanto a mim e Roberto, nosso relacionamento também mudou. Sem o segredo, sem a adrenalina dos encontros clandestinos, percebemos que muito do que nos unia era justamente o proibido. Continuamos nos vendo por alguns anos, mas gradualmente nos afastamos. E Daniel? O que aconteceu com ele? Aparecida pegou uma fotografia emoldurada e entregou a Carolina. Era a imagem de um homem jovem, em torno dos 30 anos, com traços que lembravam vagamente o pastor Roberto, mas com os olhos verdes intensos de Aparecida. Daniel cresceu, formou-se em engenharia, casou-se e mudou-se para Curitiba. Tem 2 filhos lindos que me visitam nas férias. Ele e Roberto desenvolveram uma relação distante, mas cordial. Nunca o chamou de pai, mas sabia a verdade. Carolina olhava fascinada para a fotografia do tio que nunca conhecera. Por que nunca nos encontramos? Por que minha mãe nunca falou dele? Mariana e Daniel tentaram construir uma relação de irmãos quando adultos, mas era complicado. Muita mágoa, muitos anos perdidos. Eles se falavam ocasionalmente, trocavam cartões de Natal, mas nunca foram próximos como eu gostaria. Aparecida suspirou. Quando você nasceu, Mariana já havia decidido deixar o passado para trás. Ela raramente falava de Daniel, de Roberto ou daquela época. Acho que queria proteger você de toda essa confusão. O relógio na parede marcava quase 8 da noite. Haviam passado horas desvendando aquela história familiar complexa. Carolina sentia-se emocionalmente exausta, como se tivesse vivido décadas em uma única tarde. Nos últimos anos da vida de Roberto, algo inesperado aconteceu, disse Aparecida, retornando ao sofá. Teresa adoeceu. Câncer, como sua mãe anos depois. Roberto voltou para cuidar dela. Mesmo depois de tudo? Sim. No fundo, eles eram parceiros de vida, amigos que compartilharam décadas juntos, mesmo que não como marido e mulher no sentido tradicional. Ele cuidou dela até o fim, em 2018. Aparecida sorriu levemente. Eu também a visitava no hospital. Estranho, não? As 2 mulheres da vida de Roberto sentadas ao lado do leito de Teresa, conversando sobre receitas e novelas enquanto ela recebia quimioterapia. Carolina tentava imaginar essa cena surreal. Sua avó Teresa,
que ela sempre vira como a esposa perfeita do pastor, no final da vida reconciliada com a amante do marido. Antes de morrer, Teresa pediu para falar comigo a sós. Ela segurou minha mão e disse: "Cuide dele por mim, e peça a Daniel que o perdoe. A vida é curta demais para guardar rancor." Aparecida enxugou uma lágrima. 2 semanas depois ela partiu. O funeral foi na igreja, lotado. Todos falavam da esposa dedicada do pastor Roberto, da mulher de fé inabalável. Ninguém sabia a verdadeira história. E o vovô Roberto? Vocês ficaram juntos depois disso? Não como um casal. Essa fase já havia passado para nós dois. Mas nos tornamos amigos próximos. Ele visitava minha casa abertamente, almoçava comigo aos domingos. As pessoas falavam, claro, mas ele já não se importava tanto com as aparências. A Aparecida levantou-se com alguma dificuldade e foi até uma pequena secretária no canto da sala. De uma gaveta, retirou um envelope amarelado. Roberto morreu há 2 anos, como você sabe. Infarto enquanto dormia. Antes de partir, ele escreveu esta carta para você. Carolina recebeu o envelope com mãos trêmulas. Para mim? Mas por quê? Ele sabia que um dia eu contaria tudo a você. Sua mãe nunca teve coragem, mas sempre soubemos que você merecia conhecer a verdade sobre nossa família. Aparecida tocou gentilmente o rosto da neta. Você não precisa ler agora. Leve para casa. Leia quando estiver pronta. Carolina guardou o envelope na bolsa, sentindo seu peso simbólico. Tantos segredos, tantas vidas entrelaçadas por escolhas, circunstâncias e sentimentos complexos. Por que decidiu me contar tudo isso agora, vovó? Aparecida olhou pela janela, para o céu noturno que agora exibia suas primeiras estrelas. Quando sua mãe partiu, percebi que sou a última que conhece toda a história. Daniel sabe sua parte, mas não tudo. Se eu partir sem contar, essas histórias, essas vidas, serão esquecidas. Ela voltou a olhar para Carolina. E também porque você merece saber de onde vem, quem são seus antepassados, não os santos ou pecadores que as aparências mostram, mas os seres humanos reais, complexos, imperfeitos que foram. Carolina abraçou sua avó, sentindo uma nova conexão com ela. Não mais apenas a avó materna que sempre conhecera, mas uma mulher que viveu intensamente, que amou, sofreu e sobreviveu a seu próprio modo. Tem mais uma coisa, disse Aparecida, separando-se do abraço. Daniel está vindo me visitar na próxima semana. Gostaria que você o conhecesse, finalmente. Ele traz os filhos, seus primos que você nunca conheceu. Carolina sorriu entre lágrimas. Adoraria conhecê-los. Quando Carolina finalmente se preparava para ir embora, já passava das 9 da noite. Antes de sair, virou-se para a avó. Vovó, com tudo o que aconteceu, com todas as complicações, a senhora se arrepende de ter se envolvido com o vovô Roberto? Aparecida pensou por um momento antes de responder. Arrepender-me de algo que me deu Daniel? Que, apesar de todas as dificuldades, trouxe amor à minha vida? Não. Ela sorriu serenamente. Fizemos escolhas difíceis. Causamos dor a pessoas que amávamos. Vivemos com segredos por tempo demais. Mas também encontramos amor, compaixão e, eventualmente, verdade. Não me arrependo. Apenas desejo que tivéssemos encontrado coragem para sermos honestos mais cedo. Carolina beijou a testa da avó e saiu para a noite estrelada de Ribeirão Preto, carregando consigo não apenas a carta de seu avô, mas uma nova compreensão de sua história familiar. Uma história de amor proibido, segredos guardados por décadas e, finalmente, reconciliação. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Suas reações nos motivam a continuar trazendo histórias emocionantes como esta.